dia, pessoal, bom dia, bom dia. Vamos aqui só fazer as nossas anotações de praxe, convidar o pessoal que a gente sempre convida. Oh, meu amigo João, seja bem-vindo, meu querido, Deus abençoe. Pessoal, nós estamos aqui, para quem não sabe ainda e para ficar registrado, uma vez que a live vai ficar gravada aí no nosso feed, nós estamos com esse projeto Inteligência Emocional por trás do livro de Provérbios. Amém? É um projeto que Deus colocou no coração para a gente trabalhar os 31 capítulos do livro de Provérbios, um capítulo por dia. Então nós começamos dia 1º de setembro, hoje é dia 6, nós vamos tratar do capítulo 6 do livro de Provérbios. E já adianto aqui que a partir da semana que vem, a partir de segunda, né? Hoje é domingo, a partir de amanhã estaremos com participações, super participações muito especiais, muito queridas. Amanhã estarei aqui com a Patrícia, nós fizemos curso de coach junto, uma pessoa extraordinária, uma mãe extraordinária, uma esposa, que vai nos engrandecer com o seu conhecimento sobre Cristo. Vamos falar sobre Cristo, vamos extrair as inteligências emocionais, vamos extrair as estratégias necessárias do capítulo de amanhã, isso amanhã, o capítulo 7, para a gente aplicar na nossa vida. Amém? Como sempre, para a gente poder abrir os trabalhos aqui, a gente faz uma oração. Paizinho querido, amado, nesse momento, te entrego esse momento, Pai. Te entrego essa horinha que nós vamos estar juntos, Senhor. Para que o Senhor diminua esse servo de tal maneira que o Senhor possa usá-lo. Que o Senhor me use, Pai, como teu instrumento, para que o Senhor alcance outras pessoas, Senhor. Que as pessoas que estão assistindo essa live e aquelas que virão ainda, que entrarão ao vivo e aquelas que mais tarde poderão assistir no feed que vai ficar gravado, Pai, ilumine e abençoe essas pessoas, Pai. Ilumine e abençoe essas pessoas. Cuide de seus corações, cuide de suas almas, cuide de seus projetos, de suas famílias, Pai. Que o Senhor faça-se presente, Senhor Jesus Cristo. Esse momento é teu, dedicamos a Ti, ao Teu Espírito Santo. Cure, batize com o Teu Espírito Santo, transforme. Que o Senhor faça a Tua obra da maneira que o Senhor deseja, Paizinho querido. É tudo que eu te agradeço desde já e te peço em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Estamos aí, então, vamos recapitular o que nós temos aprendido. Aqui eu tenho algumas anotações aqui, deixa eu baixar um pouco o som para a gente poder conversar melhor. Nós temos aqui algumas anotações. No dia 1 de setembro, nós analisamos o capítulo 1º do livro de Provérbios, onde nós captamos a mensagem de Deus que Ele nos passa através da sua palavra, e podemos compreender no capítulo 1, que é onde Deus nos mostra o fundamento para a prosperidade e para a vida verdadeira. E qual fundamento que é esse, Cláudio? O fundamento é ter sabedoria. A sabedoria é o fundamento para uma vida próspera e verdadeira. Isso nós aprendemos no primeiro capítulo. No capítulo 2, nós aprendemos como receber tal sabedoria. Lá está bem explicadinho e a gente abordou legal, de uma forma bem simples e bem direta aqui na live. Está lá gravada no dia 2, a live 2 do capítulo 2. Aprendemos então como receber tal sabedoria. No capítulo 3, no dia 3 de setembro, também está gravado aí no Stories, está no feed lá do GTV. Nós aprendemos, Deus nos chama a lembrarmos o seguinte, que a prosperidade, ela vai vir. Você entende que o fundamento para uma vida próspera e para uma vida verdadeira é a sabedoria. Você decidiu receber tal sabedoria. E quando você decide, ela virá. E junto com ela virá a prosperidade. E Deus nos chama a não deixarmos de lado, a não esquecermos de onde veio essa prosperidade, de onde ela procedeu, que é através dele, tudo através dele.
No capítulo 4, nós aprendemos que Salomão continua a falar com seu filho sobre os benefícios e atributos da sabedoria. Ele nos dá um conselho valiosíssimo. Ele nos diz, assim como ele diz para o seu filho, adquira a sabedoria, busque a sabedoria. Aprendemos ainda no capítulo 4 aonde está a fonte desta grande sabedoria. No capítulo 5, Deus nos chama a atenção Deus nos chama a termos atenção novamente, Ele chama a nossa atenção, principalmente a não abandonarmos a sua palavra. E nos fala sobre a mulher estranha, entenda, relacionamentos estranhos fora de sua palavra. E hoje nós estamos aqui com o capítulo 6, onde nós vamos aprender um pouco aqui da nossa palavra de Deus. Deixa eu pegar as minhas anotações. No capítulo 6, ô Everson, seja bem-vindo, meu querido. Esse é parceiro, hein? Ei, que benção. Estamos bem no início aqui, Everson. Eu já fiz uma oração inicial aqui para Deus nos abençoar nosso trabalho, as pessoas que vão entrar ainda. Estou aqui, fiz uma recapitulação rápida sobre o que nós aprendemos até aqui. Ô meu irmão Cícero, seja bem-vindo, meu querido. Paz do Senhor. O irmão Cícero também congrega conosco aqui na igreja. É um irmão, está junto conosco na aula de Ibadep. Seja bem-vindo, meu querido. Estamos aqui, então, como eu estava falando, a gente já recapitulou do livro do capítulo 1 ao capítulo 5, né? Fizemos uma breve recapitulação do que a gente aprendeu até aqui, e hoje vamos tratar do capítulo 6 do livro de Provérbios. O capítulo 6 do livro de Provérbios, ele se divide em 4 partes. Vamos ver se a gente consegue abordar tudo isso hoje, que é bem extenso. Deixa eu só arrumar aqui. É bem extensa, bem profunda, e vamos ver o que nos chama a atenção e onde que a gente fica focado. Na primeira parte do livro, capítulo 6 do livro de Provérbios, Deus nos chama e nos aconselha contra assegurar dívida, ou seja, contra sermos fiadores. Na segunda parte, Deus nos fala sobre a preguiça. A minha esposa querida, Deus nos fala sobre a preguiça. Na terceira parte, ele fala sobre os 7 pecados do ímpio. E na quarta parte, ele faz admoestações contra o adultério espiritual. Eu peguei um breve resumo aqui de uma pastora chamada Rosângela, e eu vou usar aqui, né, para a gente poder direcionar mais. E qualquer dúvida, qualquer insight que vocês tiverem aí, quiser dividir com a gente, pode mandar mensagem. Se quiser desejar entrar online também, é só dar um alô que a gente abre aqui, beleza, gente? Como eu estava falando, 4 são as advertências contidas neste capítulo. Provérbios que nos apontam as terríveis consequências de erros praticados por atitudes ou palavras. Então, analisando a primeira aqui, a primeira se refere à fiança. A Bíblia deixa claro que não devemos emprestar o nosso nome e assumir responsabilidade por terceiros. Veja como que a Bíblia já é sábia, né? Lá de trás, Deus já vem nos mostrando sobre a importância de mantermos nosso nome limpo, de mantermos a nossa integridade financeira perante a sociedade. Já nós vamos falar mais disso aqui. Aqui ele ainda fala, quer seja seu companheiro, quer seja seu amigo chegado, ou quer seja seu estranho, não empreste o seu nome, não seja fiador. A fiança pode se tornar em uma armadilha e causadora de desavenças. Por isso, o contexto apelativo do verso 3, onde Deus diz assim, faça isto agora, meu filho, e te livra, já que tens caído nas mãos do teu próximo. Vai, humilha-se e importuna o teu amigo. Não dê sono aos teus olhos, nem as tuas pálpebras adormeçam. Escapa-te como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do caçador. Aqui a gente compreende o quê? Por que Deus nos diz essa visão sobre
na Bíblia está tratando de fiança. Veja, a partir do momento que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, que você passa a prosperar na palavra de Deus, que você passa a ser um servo de Deus. A partir do momento que você empresta o seu nome ou que você avaliza alguém, se essa pessoa não vem a pagar a sua conta, se essa pessoa não vem a honrar com o seu compromisso, você é chamado a pagar essa conta. Então Deus tem te prosperado e você vai tirar do seu sustento, vai tirar das suas posses para honrar o compromisso que outra pessoa fez no seu nome. Se você ainda tiver condições, menos mal, você paga e sai fora disso. E quando a pessoa não tem condições, quando o cristão não tem condições de honrar aquela dívida que ele avalizou, vai o nome para o SPC, para o Serasa, e que exemplo de seguidor de Cristo você vai dar? Com o nome sujo na praça, devedor, ninguém vai querer saber se você emprestou o nome para um parente, esse parente estourou seu cartão de crédito, o nome que vai estar sujo é o seu. Quem vai estar dando mau testemunho de falta de sabedoria somos nós. Então aqui Deus nos adverte sobre nos assegurarmos contra fiança, contra assumir dívidas de outras pessoas. Vamos tocar para frente aqui. Qualquer dúvida, alguém vai falando aí. Quiserem nos ajudar também. Eu vou tentar dar uma resumida para a gente passar pelos 4 tópicos para não perder. E conforme vocês forem tendo insights aí, algum depoimento, alguma orientação também, pode dividir com a gente, que nos ajuda muito. A segunda advertência do verso 6, do capítulo 6 até o verso 15, a palavra aponta a preguiça como sendo a causa da ruína de muitos. Na palavra, Salomão utilizou aqui uma metáfora: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Está lá no verso 6. Olha os teus caminhos e ser sábio. Grava isso daí. Olha os seus caminhos e ser sábio. Consideradas dentre as classes de bichos mais trabalhadores do mundo, as formigas não apenas trabalham, mas trabalham juntas com o objetivo comum de abastecer o formigueiro e de mantê-lo em bom estado e livre de predadores. Que o trabalho dignifica o homem nós já sabemos, mas creio que o mais importante nessa lição dada pelo Senhor através da figura de linguagem seja a que está no final do verso 6. Considera os seus caminhos, ser sábio. Uma vida de serviço, quando bem ordenada e sob a orientação de Deus, torna-se em bênção, não só para ela própria, mas para todos que se unem no mesmo objetivo. Aqui quando ele diz no finalzinho do verso 6, olha os teus caminhos e ser sábio. Desde o princípio, desde o capítulo 1, Deus nos fala da importância da sabedoria. E esse livro inteiro de Provérbios, ele trata de sabedoria. Quem escreveu o livro de Provérbios foi Salomão, a pessoa que pediu sabedoria para Deus, e Deus ficou feliz e acabou dando-lhe muito mais, a sabedoria que nenhum homem nunca teve e nunca terá nessa terra, e toda sorte de bens materiais. Porque quando questionado por Deus sobre o que ele desejava, podia pedir o que quisesse, ele pediu somente sabedoria. Deus ficou feliz e deu-lhe sabedoria. Contudo, a pessoa mais sábia do mundo, que foi Salomão, no final da vida, ela se afastou de Deus. Então, o livro de Provérbios, a gente ia falar isso aqui mais para o final dos capítulos, mas o coração sentiu de falar agora, que ele nos mostra que nós devemos sim ter sabedoria e andar com sabedoria. Contudo, que nós nunca nos afastemos de Deus. Que você tenha pouca sabedoria, mas que você continue na presença de Deus. Amém? Olha aí, o Everson vem também já com uma inteligência financeira. O melhor é ninguém fazer nenhuma dívida, só gaste o que ganha. É o mal do brasileiro.
né? Nós viemos de uma cultura onde nós nascemos já quase que com o carnê de prestação na mão, né? A gente entende que não consegue ganhar dinheiro, que se não comprar nada parcelado você nunca vai ter nada. E são atitudes que a gente aprende às vezes com os pais, às vezes com pessoas próximas a nós, e nós acabamos levando para a nossa vida e não educamos corretamente nossos filhos também, e vai se propagando isso daí por toda a eternidade. Então é bem isso, como o Everson diz aqui, o melhor é ninguém fazer nenhuma dívida, só gastar o que ganhar. Isso é sabedoria, e é sabedoria financeira, é inteligência financeira. E aqui no finalzinho ainda, do capítulo 6, ontem eu estava dando uma estudada e eu entendi, me veio à cabeça isso, né? Olha os seus caminhos e ser sábio. Como a formiga, Deus não usou à toa o exemplo da formiga e do formigueiro para nos trazer um entendimento. E hoje, trazendo para a atualidade, a gente compreende o que? Como eu acabei de ler aqui nas anotações, a formiga ela trabalha em prol do todo, né? A gente sabe que existem aquelas que cortam, existem aquelas que carregam, existem aquelas que ficam na entrada do formigueiro, protegendo o formigueiro, existem aquelas que estão dentro do formigueiro fazendo a limpeza, estão aquelas que estão próximo à rainha, protegendo a rainha, estão aquelas que estão alimentando não é filhote, não sei como é que chama lá das formigas. E isso nos traz a inteligência emocional de hoje também, uma das sobre a formiga e a preguiça, nos traz o entendimento de que às vezes você está dentro da sua comunidade, dentro da sua igreja, dentro da sua empresa, dentro da sua família, você foi chamado por Deus para cumprir um propósito ali. E ainda que porventura você ache que é pequeno o seu propósito, você acha que o seu trabalho não é reconhecido, que você não é reconhecido aonde você está, tenha em mente que assim como dentro de um formigueiro existem várias frentes de trabalho, na nossa vida também é assim. E esses tempos atrás me deu um insight que é tão óbvio, mas que às vezes a gente não percebe, né? A gente vai tocando a vida e não percebe. O ser humano ele tem uma necessidade de ser reconhecido, de ser importante. Olha aqui o Everson disse: precisamos desenvolver inteligência financeira se quisermos prosperar. Isso aí, inteligência financeira, você saber quanto ganha, da onde vem seu dinheiro, para onde vai seu dinheiro, como você guarda, como você pode fazer ele multiplicar, como você pode fazer ele trabalhar para você. Isso é inteligência financeira. Isso mais em breve nós vamos falar. E creio que quando for fazer a live com o Everson aqui, nós vamos tocar nisso também, né, Everson? Kleber, o jovem de Deus, entrou aí também. Seja bem-vindo, meu querido. Deus te abençoe e te prospere grandemente. E como eu estava falando, o ser humano ele tem uma necessidade quase que incontrolável de ser reconhecido, de se sentir importante. Então é onde você está, às vezes, em alguma função dentro da comunidade que você mora, dentro da igreja, dentro do grupo, enfim. E você está fazendo uma atitude, você está fazendo uma obra, você está fazendo algum trabalho ali, e você, por algum motivo, você acha que não está sendo reconhecido. Muitas pessoas abandonam o trabalho. Quando se trata de igreja, a pessoa muitas vezes ela sai da igreja porque ela não é reconhecida. Muitas vezes a pessoa está num trabalho, está fazendo aquele trabalho diariamente, a mesma coisa, e acha que não é reconhecida. Veja, o nosso foco está no lugar errado, né? Me caiu essa ficha, eu fiz um meia-culpa ali. Quando a gente está esperando o reconhecimento de outro homem, de outra pessoa, o nosso foco está no lugar errado. Eu aprendi com a minha esposa que a gente deve fazer o nosso trabalho da melhor forma possível, independente de quem está olhando ou de quem não está olhando. Porque o que nos importa é o Pai nosso. É que o nosso Pai nos está olhando. E quando você está sozinho,
quando você está trabalhando sozinho, quando você está fazendo a sua função sozinha, quando ninguém está te vendo, é aí que você está mostrando o seu melhor lado. E se você só reclama, se você só murmura, ele não... A minha esposa conversando aqui com o Everson, o Everson disse: você e sua esposa que ensinam a inteligência financeira. Ela podia fazer uma live sobre isso, é importante. Isso, Everson, dá uma mão aí que eu já conversei com a esposa para ela marcar a data aqui e ela está me enrolando. Mas vai ser bênção, e já imagina quantas pessoas vão assistir a live depois, e se a gente conseguir ajudar, orientar, colocar no caminho ao menos uma pessoa, já valeu tudo, esses 31 dias que nós vamos estar juntos aqui. Se uma pessoa só aplicar qualquer conhecimentinho que ela tiver aqui na vida dela, vai ser bênção pura. Amém? Então, voltando aqui ao que a gente estava falando, quando você está sozinho, quando você está trabalhando sozinho, quando você está exercendo a sua função sozinho, o ser humano, como eu disse, ele tende a se achar importante, e ele tem um mau hábito de achar que quando ninguém está vendo nada, ele pode rolar, ele pode fazer de qualquer jeito, ele pode entregar menos, e é justamente ao contrário. Deus nos convida, quando a gente aceita Jesus, quando a gente está trabalhando na obra dele, quando a gente se propõe a fazer algo para Deus, de cara ele nos leva para o sozinho, ele nos leva ele nos prova para ver se realmente o nosso coração quer servir a ele ou não. E naquele momento o nosso interior pede para a gente fazer de qualquer jeito. O nosso interior tende a desanimar. Não tem ninguém vendo, ninguém vai reconhecer o meu trabalho, ninguém sabe o que eu estou fazendo. Só que o foco está errado. O nosso foco tem que estar, ninguém está me vendo, mas Deus está vendo. Eu vou fazer o melhor. Ninguém está me reconhecendo, mas Deus está me vendo. Eu vou fazer o meu melhor. Ninguém está me dando valor, mas Deus está me vendo. Eu vou fazer o meu melhor. Tem um senhor que trabalha que ajuda lá na nossa igreja, na portaria, irmão Gabriel, uma pessoa de Deus, uma pessoa bondosa, e me chama a atenção assim, porque desde que a gente se converteu e começou a congregar nessa igreja, na Assembleia de Deus aqui em Jandaia, ele está na portaria. Todos os domingos, todos os cultos que nós vamos, ele está lá. Com a camisa passadinha, agora tem que estar com álcool na mão, a hora que a gente chega, ele vem cá, põe um álcool na mão, sempre fazendo o melhor dele. E tem culto que a gente vai que assim, principalmente agora, retornando à pandemia, às vezes tem o pastor, 1 ou 2 obreiros ali, pouca gente, e o ânimo, a alegria dele é sempre a mesma. Então isso nos passa a informação de que onde há alegria em trabalhar para o Senhor, não há preguiça. A preguiça é contrária à alegria de servir. Se você tem alegria em servir, você não se importa de dormir tarde, de acordar cedo, você não se importa se tem muita gente te vendo, não tem muita gente te vendo, você quer entregar o seu melhor para Deus. E é isso que Ele nos convida nesses dias, e agora, conversando com vocês, eu estou compreendendo por que Ele colocou no coração de fazer essas lives às 6 horas da manhã. A gente pega como hoje um domingo, 6 horas da manhã, para mim estar aqui às 6, iniciar às 6, eu tenho que acordar às 4h30, acordo 4h30, vou fazer minhas coisinhas, vou tomar meu banho, vou escovar meus dentes, faço meu devocional, faço minha oração, para a gente estar aqui às 6 horas. E realmente o Clóvis de hoje cedo, eu falei assim, nossa, mas 6 horas no domingo, Falei assim, dia que todo mundo tem que descansar, quem que vai estar online, quem que vai estar ao vivo 6 horas da manhã? O Clóvis carnal. E agora o Clóvis espiritual, através dessa conversa com vocês, eu entendo que por que Deus nos chamou para estar aqui às 6 horas da manhã. É para mim aprender que eu tenho que fazer o meu melhor, independente de quem está vendo, independente de quem está assistindo.
independente de quem vai ver essa live depois ou não, Deus quer o meu melhor na hora que Ele chama. Se é 6 horas da manhã, se é 3 horas da tarde, independente do horário que Deus te chama, faça o seu melhor. E isso serve para mim, veio como um capuz para mim. Amém? Olha aí o Everson aí. Marciana, Deus te deu um talento. Lembre da parábola dos talentos. O que enterrou um talento perdeu até o que tinha. Marque hoje uma data, Deus vai te capacitar agora, acredite. Eu venho falando isso daí para minha esposa, para os nossos jovens. Tem uma jovem, a Rô, que canta, tem uma voz maravilhosa, assim, ela se entrega no louvor. E eu pego no pé dela e falo assim, ó, Deus te deu um talento para cantar, então cante, não fique enrolando, não tenha medo, não tenha vergonha, faça o seu melhor. E a minha esposa, ela está bem afiada, ela está bem direcionada nessa parte, está com um projeto lindo aí também, e nós estamos fazendo os cursos dela aí online. Em breve Deus vai dar aquele insight que tá faltando e vai ser bênção. Às vezes a gente acha que não está na hora, mas Deus sabe a hora certa, né? E na hora certa Ele dá aquele empurrão para a gente poder desenrolar. Amém? Então, gente, a gente analisou aqui a parábola da formiga e da preguiça. Entendemos aqui, eu levei um tapa na cara nesse momento, mas faz parte. A palavra só tem validade quando você sente ela, quando ela serve para você. Não adianta você pregar ou falar da palavra de Deus e perceber que você precisa aprender algo, ter um insight de que você está aprendendo algo e não dividir. Que às vezes o que eu acabei de aprender pode ser o que alguém que está assistindo ou que vai assistir depois tem que aprender, né? Então é bacana, estou amando fazer essas lives aqui, para a gente aprender um pouquinho mais a cada dia. Na terceira parte desse capítulo 6 do livro de Provérbios, ele se divide em 4, né? Que eu falei para vocês. A primeira parte é para a gente, Deus nos convida e nos aconselha a não sermos fiador. Na segunda parte ele fala sobre a formiga e o preguiçoso, onde ele condena a preguiça. A terceira parte, Deus trata aqui no livro de Provérbios, capítulo 6, os 7 pecados dos ímpios. E na quinta parte, há admoestações contra o adultério físico e espiritual. Então agora nós vamos tratar sobre a terceira parte, os 7 pecados dos ímpios. Começa assim a palavra de Deus lá no verso 16. 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª abomina a sua alma. A frase 6 coisas e a 7ª é uma figura de linguagem que nos chama a atenção para um fato de que a lista não ser exaustiva, ou seja, a lista não é fechada. Correto? Vamos aqui às anotações que nós colhemos. Como eu falei aqui, eu peguei da pastora Rosângela, achei bem pertinente. Depois eu vou ver se eu acho no Instagram dela, eu vou deixar aqui na live também. Pessoal que está entrando aí, seja bem-vindo, Deus nos abençoe. Só para a gente direcionar vocês, nós estamos aqui com a série de lives, 31 lives sobre os 31 capítulos do livro de Provérbios. E hoje nós estamos no dia 6, tratando da live 6, do capítulo 6. E aqui na terceira parte do capítulo 6, nossas anotações, vamos lá. Grandíssimo pecado incorre quem não dá ouvidos à terceira advertência. Seja em atos ou palavras, o homem vil, que está lá no verso 12, diz assim o verso 12: o homem mau, o homem depravado, anda em perversidade de boca. Esse homem leva consigo uma carga de maldades que maquina lançar sobre quem escolhe afligir, semeando contendas. Está lá no verso 14, diz assim: perversidades há em seu coração. Penso mal em todo o tempo. Estou lendo aqui me deu uma perdida aqui, eu marquei, mas está aqui.
Nós estamos na terceira parte. Verdade. Eu estava lendo as anotações da hora. Madrugada é assim mesmo, gente. Me perdoe aí. Olha aí. Salomão então apresentou uma lista de 7 coisas detestáveis a Deus e com um temor abominável a 7ª, o que semeia contendas entre irmãos. Sobre isso o apóstolo Paulo também nos deixou claro quando apelou, nas suas palavras lá em Romanos 16, verso 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Aqui é óbvio a chamada de Deus que ele nos fala aqui sobre as falsas doutrinas, ou sobre os falsos pregadores, sobre as falsas palavras e sobre aquelas pessoas que tendem a nos desanimar, que tendem a causar conflitos, às vezes pessoas que estão até dentro de igreja, e é um perigo grande. Eu percebo bastante aqui no livro de Provérbios, fica claro quando Deus nos chama chama a nossa atenção para a gente não se apegar em religiosidade. O que destrói os homens, o que destrói as pessoas é a religiosidade. Aquela pessoa que carrega uma placa de igreja, por exemplo, antes de carregar o amor de Cristo, antes de carregar os ensinamentos de Cristo. Isso destrói a comunidade, destrói o entendimento das pessoas. Minha irmãzinha Poliana entrou, seja bem-vinda, minha irmã, te amo muito, viu? O Everson diz: o cristão precisa ser luz sempre, não podemos ficar calados, temos uma mensagem a pregar. Vocês, Clóvis e Marciano, são luz e bênção, não parem nunca, a hora de falar é agora. Vocês também, né, Everson? Você e a Magda, a gente já fez uma live juntos, casal de Deus que eu conheci lá no curso de coach, pessoal importantíssimo na minha vida, e Deus coloca as pessoas certas nas horas certas. Aprendi muito com vocês e tenho aprendido cada vez mais, e se Deus puder atender minha oração, nunca quero perder vocês de vista, a amizade de vocês, porque vocês são bênçãos. Deus coloca pessoas especiais na vida da gente e muitas vezes a gente deixa escapar. É uma amizade, é um conhecido, alguém que pode agregar e trazer muito para a sua vida. Eu não digo em finanças, não digo só em network, não. O principal em espiritualidade. Porque a gente não faz ideia, nessa hora mesmo, nesse momento, quantas pessoas estão de joelho orando por você que está assistindo. Quantas pessoas estão pedindo pela sua vida, pedindo pela sua saúde, pela sua família, pelos seus filhos. A gente não faz ideia de quantas pessoas oram por nós, de quantas pessoas querem o nosso bem. Só que tenha certeza absoluta, essas pessoas passam pela sua vida e às vezes você não percebe. Então eu te convido aqui a abrir os olhos do coração, abrir os olhos da alma, os olhos do espírito, para que você, no seu momento de oração, aquele momento que você se ajoelha sozinho no seu quarto secreto, no seu quarto de guerra, que você está orando por outra pessoa, aquela pessoa que vem à sua mente é aquela que Deus quer que você ore. Às vezes você não gosta dela, às vezes você não se dá bem, às vezes você está longe, mas ainda assim ore. Ore, 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 porque Deus, Ele se alegra quando você ora por outra pessoa. E principalmente quando você ora por aqueles que não gostam de você, pelas pessoas que você julga que são seus inimigos. Às vezes essas pessoas nem sabem que você existe e na cabeça da gente a gente acha que a pessoa não gosta de você ou que ela é seu inimigo. Então uma forma de você fazer bem para você mesmo é quando você ora por outras pessoas. Amém? O Everson diz assim: aves da mesma plumagem voam juntos. E é bem isso daí, né, Everson? É bem isso. A minha irmã diz: o maior presente que você pode dar para alguém é a oração. Com certeza. Assim como nossos pais oram por nós, nós oramos pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, e é uma corrente do bem. E esse mundo está em pé ainda por causa disso, por causa das pessoas de bem que oram, inclusive por aquelas que
infelizmente, ainda não são do bem. Ainda não são, mas serão com toda certeza. Aqui vamos entender mais um pouquinho aqui. Deixa eu pôr. Vocês conseguem ouvir o sonzinho de fundo aí, não? Se estiver muito alto, me fala, hein? Ô Everson, nós somos, né, meu querido? Assim, Deus coloca um projeto no coração dos loucos, que os loucos que vai e põe para frente e vai fazendo aparentemente de qualquer jeito, mas não é de qualquer jeito, é sobre a direção de Deus. Amém? Oh, beleza, minha irmã. Cris, seja bem-vindo, que Deus vos abençoe nessa manhã de domingo. Estamos indo lá para a quarta. Antes de eu falar um pouco da quarta advertência, deixa eu só relembrar vocês aqui sobre o que nós aprendemos até agora. Uma recapitulação. Eu fico de olho no horário aqui, eu faço essa recapitulação no início da live e a hora que dá uma meia hora a gente faz de novo, só para a gente não perder esse entendimento. Lá no capítulo 1 do livro de Provérbios, Deus nos mostrou o fundamento para a prosperidade e para a vida verdadeira. Ou seja, o que é o fundamento, o que é a base, o que é o pilar para você ter uma vida próspera e uma vida verdadeira. Está lá no capítulo 1 do livro de Provérbios. É a sabedoria. Deus fala bastante na nossa live do dia 1, a live 1 a gente falou bastante disso também, foi bacana. No capítulo 2, Deus nos diz como receber tal sabedoria, que a gente quer uma vida próspera, quer uma vida verdadeira. Aí você descobre que é através da sabedoria. Aí vem o despertar, como conseguir essa sabedoria. Lá no capítulo 2, no capítulo 2, Deus fala sobre a sabedoria, como conseguir a sabedoria, e nos fala sobre como conseguir, o que é fundamental, o pilar fundamental para você ter sabedoria. Veja, primeiro vem uma vida próspera e uma vida verdadeira. Aí depois a gente entende que é através da sabedoria. E através da sabedoria, como conseguir a sabedoria? O pilar para ter sabedoria, o que sustenta, o que nos dá a sabedoria é o temor a Deus. Está lá no capítulo 2. Deus diz, o temor é o princípio da sabedoria. Você tem que ter temor a Deus. Como eu já falei nas outras lives, eu acho interessante porque foi um despertar para mim. Isso daí eu creio que talvez para vocês também. Quando a gente fala temor, a gente acha que a gente tem que ter medo de Deus. E não é isso que Ele quer. Ele quer que a gente tenha temor. O temor é diferente, né? Você não tem que fazer as coisas para alguém por medo. Que vai me jogar uma bola de fogo, ou que vai tirar minha vida. Não é isso que Ele quer. Ele quer que você tenha temor. E o temor que eu descobri, qual que é o meu temor de Deus? É sair da presença dEle. Então, se eu for fazer alguma coisa que vai me tirar da presença de Deus, poxa, para mim esse é o temor de Deus. Então foi muito válida essa aula, foi muito bonita também, essa aula, essa nossa live que a gente aprendeu um pouquinho juntos. No capítulo 3, Deus nos diz que quando a prosperidade vier, e ela vai vir, nós não devemos nos esquecer de onde ela procedeu. Olha que lindo que é a palavra de Deus. Só o livro de Provérbios a gente tira tudo isso. Primeiro Deus nos diz, e se Ele nos diz sobre prosperidade e vida verdadeira, Ele quer que nós tenhamos prosperidade, Ele quer que nós sejamos prósperos, que nós vivamos uma vida verdadeira. Deus não ia falar isso para você ser miserável, para você ser pobre, para você ficar com o nome sujo, para você não ter dinheiro para nada. Ele quer que você seja próspero. E aqui eu estou colocando a prosperidade financeira, mas é a prosperidade no todo que Ele quer que você tenha. Prosperidade e uma vida verdadeira. E Ele nos diz como, que é através da sabedoria. Depois Ele nos diz como alcançar a sabedoria.
E no verso 3 ele nos diz que quando a sabedoria vier, que nós não nos afastemos e que nós não nos esqueçamos da onde que ela veio, ou seja, que é dele. Porque muitas vezes na dificuldade aparece uma doença, aparece um problema, a gente corre lá, ajoelha e ora, e pede. E a hora que vem a solução, a hora que vem a solução, né? A hora que vem o resultado de nossas orações, a gente se esquece de agradecer a Deus, ou então se esquece que foi Ele que deu. Às vezes, um exemplo, você está passando uma necessidade de alguma coisa e precisa de algum bem, de alguma ajuda. Você ora para Deus. Aí surge do nada uma pessoa, um ser humano, e te ajuda, né? Te dá aquele auxílio. Tem gente, pasmem, tem gente que fala assim, mas não foi Deus, foi o fulano. Né? Foi o fulano que veio aqui em casa e me ajudou. Ou aquele trabalho não foi Deus que me deu, foi a empresa tal. E é uma mente tão pequena, uma mente tão pouco sábia, porque é como Deus diz aqui, você vai ter, eu vou te ajudar, mas não esqueça de mim. Ele está pedindo isso daí. Então a gente na própria pregação de Jesus, não vou me lembrar a passagem de quando ele cura 10 e somente um volta para agradecer, é a vida, que nós sejamos esse um que volta para agradecer. Não adianta você ser curado, você ser liberto e você não reconhecer que a beleza da prosperidade, é uma frase minha que eu uso bastante, o gatilho da prosperidade é a gratidão, ou a gratidão é o gatilho da prosperidade. Nós temos motivo toda hora, todo dia, todo momento para agradecer. E muitas vezes a gente só murmura, só reclama, só vê o lado ruim das coisas, e aí a coisa só vai ficando mais ruim, só vai ficando mais difícil. Fácil já não vai ser, o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente tem esse entendimento de que não vai ser fácil, de que vai ter dificuldade, mas entre olhar a coisa ruim e olhar a coisa boa, busque olhar sempre a coisa boa e agradecer. E se você acha que não tem pelo que agradecer, ainda assim agradeça. Pai, está tudo ruim na minha vida, está tudo triste, está tudo terrível, mas eu te agradeço. Ele sabe pelo que você está agradecendo. Só pelo fato de você estar vivo, só pelo fato de você estar respirando. Amém? Olha lá o Everson. Aí, gostei, Everson. Marciano, estamos esperando a data da sua live. E escrever aqui até o final, não deixe para depois. Deus colocou no meu coração de ver isso agora. Que massa. Vou verificar a agenda com o Clóvis, porque graças a Deus já tem bastante convidados. Você acha? Tem tempo. Se não tiver tempo para minha esposa, vou ter tempo para quem? Na verdade, tem vários dias ainda, viu, minha esposa querida. Anderson, Anderson, meu querido. Meu irmão Anderson aqui, de madrugada, nos conhecemos através do Instagram, quando eu fazia minhas lives, lá no começo da pandemia, né, Anderson? Às 3 horas da manhã, sem fazer propaganda nenhuma, nós fizemos ali, acho que 16 dias direto de live, orando pela vida daqueles que estavam presentes. Tive uma amizade mais profunda com o Anderson nesse momento. Saudades também, meu querido, não esqueço de você nas minhas orações, nunca. E ainda esperando quando você vai mandar aquela mensagem falando que a sua bênção chegou. Que eu tenho certeza que na hora de Deus vai chegar naquele momento certo para você. Não esqueci não, viu, Anderson? Está nas minhas orações aqui, no meu caderno de oração. Amém? Amém. Então, gente, vamos aqui. Hoje que nós estamos vendo as 4 conselhos, as quatro fases do capítulo 6 do livro de Provérbios. Agora nós vamos para a 4ª parte do livro de Provérbios, do capítulo 6. Diz assim: na 4ª e última advertência, o sábio reforçou sobre o perigo dos pecados sexuais e a segurança que existe em seguir os mandamentos e instruções do lar, e principalmente a conformidade com a palavra de Deus e submissão às repreensões da disciplina. Em tempos de largo acesso a todo tipo de torpeza e lascívia, a pornografia tem destruído a vida de muitos como um ídolo do coração.
Todo aquele que pratica tal coisa está fora de si e busca a sua própria ruína, quer pelo ato sexual fora dos limites estabelecidos por Deus, quer pela visão entorpecida e impura. Incorremos no mesmo pecado, como nos advertiu Jesus em Mateus, lá no capítulo 5, versos 27 ao 32. Veja, na quarta parte do livro de Provérbios, Deus nos adverte sobre os pecados, né? Sobre as perversões e sobre a parte sexual. Assim como ontem nós começamos falando sobre essa parte também, hoje fica clara a pornografia, fica claro esse mal que está hoje muito mais próximo de nós do que antigamente. Assim como o Everson levantou ontem, na live de ontem, uma das formas da gente evitar é cortando a mão. Cortando a mão é arrancando os olhos com relação à pornografia. E o cortar a mão e o arrancar os olhos, como bem colocou o Everson ontem, é o fato de você evitar aquilo que pode vir a te fazer cair. Né? Tem uma passagem, agora não vou lembrar, que o próprio Jesus nos disse para a gente correr do mal. Né? Para a gente correr do mal, a gente tem que, a partir do momento que você sabe que determinada coisa te causa mal ou te deixa fraco para cair, para que você vai ficar brincando com aquilo lá? Não é verdade? Se você sabe que se você acessa tal site, ou se você segue determinada pessoa, ou se você assiste determinado programa de televisão, aquilo tem um apelo sexual por trás, aquilo tem uma chamada, uma sensualização por demais por trás daquilo. Então, e você é fraco na carne, como todos nós somos, e você simplesmente assistir para alguns minutinhos para assistir um programa desse, daqui a pouquinho você vai estar na pornografia, daqui a pouquinho você vai estar buscando sexo de um jeito que não é o ideal, de um jeito que vai te fazer mais mal do que vai te fazer mais bem. Então, como diz lá Jesus, agora me faltou o versículo, a passagem, mas Jesus nos diz para a gente correr da face do mal, para a gente nos afastar. E pegando um gancho naquilo que o Everson falou ontem para a gente, é bem isso, a gente deve evitar. Se você conhece o seu mal, é como eu falei ontem, eu tenho no meu livro que está para sair aí, creio que essa semana que vem. Isso, o Everson me socorre aqui, viu, Everson? O Everson, assim como o Anderson foi na live de... Aí, ó, acabei de falar, o Anderson também já falou. O Anderson também me dava esse socorro aí nas lives lá, viu, Everson? O Everson diz, resista ao diabo, ele fugirá de nós. E o Anderson já veio aqui com a palavra, né? Está lá em Tiago 4, verso 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Que bênção ter vocês aqui na live para a gente poder trocar essa ideia junto. Está sendo um espetáculo, cada dia mais gostoso do que o outro. E é bem isso, a gente resistir, ele fugirá da gente. Eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal. A gente vem de uma época, né, que era muito difícil as coisas. Para você ter acesso à pornografia, quando jovem, você tinha que ter um adulto que fosse até uma banca de jornal para poder comprar uma pornografia, ou você achar uma revista, algo nesse sentido. Era mais difícil, mas não era impossível. Tanto é que a gente conhece tem várias pessoas conhecidas, vários amigos que ainda hoje em dia são viciados em pornografia por causa disso. Agora imagina hoje em dia, com a facilidade das coisas, com um celularzinho simples na mão, você tem acesso a todo tipo de pornografia. E para nós, para mim, para vocês que são pais, que são mães, muito pior ainda. Porque as nossas crianças estão crescendo com essas facilidades. Então é muito importante a gente estar atento, a gente estar vigiando, a gente estar conversando com os nossos filhos, com as nossas filhas, sobre sim a pornografia. Claro que de acordo com a idade, você aborda o tema de acordo com o entendimento da criança. Se é uma criança muito pequena, tem que ser de forma lúdica, né? Tem que advertir, tem que falar de outras formas. Olha o Rodrigo falando aí, na nossa época era bem diferente, bem isso.
Hoje em dia está muito mais fácil e vários adultos, várias pessoas que quase perderam sua vida por causa de pornografia. Isso é um mal que destrói famílias, que destrói pessoas e principalmente que destrói almas. Você pode vir a perder sua alma por causa de algo tão fraco, de algo tão perverso. Olha aí, o Evers faz uma excelente colocação. Todos nós temos um ponto fraco. Conhecer esse ponto fraco e colocar nas mãos de Deus, pedindo poder a todo o tempo. Isso é fundamental. Primeiro, você reconhecer que você tem um ponto fraco. Primeiro é você reconhecer que você tem um problema. Primeiro é você reconhecer que você sozinho não dá conta. E não é fácil. Imagina você estando dentro de uma família, às vezes é casado, e você tem essa queda pela pornografia, você tem vício da pornografia, e você ter que buscar ajuda. Não é fácil. Muitas vezes, um homem vai e até fala para a esposa, fala assim, me ajuda porque eu sozinho não dou conta. E tem esposa que às vezes não entende, né, aquilo, acha que o cara é safado, acha que o cara é sem vergonha, mas se o seu marido tem problema com pornografia, se ele vem até você e conta, ele está pedindo ajuda, ainda que ele não verbalize, ainda que ele não fale, porque é muito difícil para o homem assumir que ele tem problemas com pornografia para outra pessoa. Às vezes ele até reconhece que ele tem, às vezes ele para, depois que ele fica lá horas em sites pornográficos, em revistas, e nessas coisas, a hora que ele acorda para a vida, ele sabe que ele está errado, ele sabe que aquilo ali é um mal e está lhe fazendo mal, mas ele não tem coragem, ele não tem força sozinho para sair daquilo. Às vezes, orando, se é uma pessoa que tem uma intimidade com Deus, ou busca ter uma intimidade com Deus, ele consegue ter forças para sair daquilo. Às vezes ele precisa de alguém. Então, se você... E eu falo para os maridos que é muito mais... afeta muito mais, creio eu, os homens do que as mulheres. Até tem casos de mulheres, sim, mas os homens são muito mais. Então, se você, esposa, e seu marido, por em algum momento te confessou, ou em uma conversa ele falou que ele tem, às vezes ele não verbaliza a palavra vício, ele pode falar que ele tem problemas com pornografia, pode falar que não consegue parar de acessar sites pornográficos, ou não consegue parar de ver revista, mesmo tendo uma relação sexual com a sua esposa, ele não consegue deixar de assistir filmes pornográficos. Esse falar para a esposa é um admitir algo que ele sozinho não vai dar conta de resolver. Então busque conversar com seu marido, busque entender, como a gente falou na live ontem, às vezes o que ele está passando pode ser decorrência de algo que ele viveu na infância, que ele não consegue se soltar, que ele não consegue viver. Então busque a fundo aquilo que ele tá tentando te passar. Às vezes, como foi falado na live de ontem, pode ser em decorrência de um abuso. Então são várias situações que podem levar um ser humano à pornografia. Todo vício é falta de alguma coisa. É falta de alguma coisa emocional. E todo vício, às vezes assim, o vício é falta de um problema, é de uma emoção, mas todo vício ele pode ser consertado através de uma intimidade com Deus. O Everson escreve assim: nós temos, nos tempos de hoje, está muito escancarado, tanto no homem quanto na mulher, só Deus para ter misericórdia. E a minha esposa diz lá, quando trazemos à luz aquilo que nos aflige, é o primeiro passo para a cura. É bem isso também, assim como o Everson falou, a gente ter consciência de que a gente está errado. E é o que eu falei para vocês na live de ontem, é o meu PDA, né? Qual que é a forma de mudar algo? A forma de você mudar qualquer coisa. Primeiro é o P de pato, de perceber. Primeiro você tem que perceber que algo está errado. Se uma pessoa está fazendo algo errado, mas ela acha que não está, ela não vai mudar nunca.
né? Então tem que vir essa consciência, e muitas vezes, a maioria das vezes, essa consciência é desperta pelo Espírito Santo. Ainda que a pessoa não tenha uma intimidade com Deus, às vezes o Espírito Santo ainda tenta despertar nela aquela sensação de que aquilo ali não é bem, de que aquilo ali não é bom, de que aquilo ali é errado. Então o primeiro passo é o despertar, o primeiro passo é o perceber. O segundo passo é o D, PDA. O segundo passo é o D, de decidir. Você descobriu que aquilo te faz mal, você descobriu que tem um problema com a pornografia. Agora você tem que decidir. Você decide mudar, você decide buscar ajuda, ou você decide ficar do jeito que você está, colhendo os mesmos resultados que você está colhendo, os mesmos sofrimentos. Então veja, às vezes você decide mudar, você percebeu que aquilo te faz mal, você decide mudar. A terceira coisa é o A, de agir. Você tem que agir, você tem que buscar maneiras de mudar aquilo. E a primeira maneira de mudar aquilo é buscar a direção de Deus. Coloque-se de joelho, peça orientação e Ele vai te orientar, vai te colocar uma pessoa para você conversar, para você poder ter um ponto de partida, para poder agir de forma a suprimir aquilo da sua vida. E não vai ser de uma hora para outra. Às vezes vai ser um trabalhar, às vezes vai ser um vigiar o resto da vida. Assim como o alcoólatra é viciado em bebida e ele para de beber, ele fala assim, o resto da vida, esse dia eu estou limpo. Por esse dia não, por esse dia não, por esse dia não. A pessoa viciada em pornografia é a mesma coisa. Ela não vai se livrar, entre aspas, assim, ela vai se livrar, mas aquilo vai estar sempre atrás dela. Então ela é um decidir diário de não ceder à pornografia. E como o Everson falou, a gente tem que vigiar, a gente tem que correr atrás. E quanto mais próximos de Deus nós estivermos, quanto mais íntimos de Deus nós estivermos, menores serão as chances da gente se livrar disso. Menores serão as chances da gente voltar para isso, né? Olha lá, o Everson mesmo disse aqui, ó, o senso da presença de Deus em nossa vida irá nos ajudar a vencer qualquer ponto fraco. Desenvolver a amizade com Cristo diariamente, não apenas quando se está na igreja, por exemplo. Fundamental, fundamental. A igreja, no meu ponto de vista, a igreja é aquele momento da gente unir, da gente congregar, da gente estar com outras pessoas juntos, ouvindo a palavra de Deus, né? Da gente cooperar com outras pessoas. Agora, é no dia a dia, no seu quarto, ali que você vence as batalhas com oração. Não é indo para a igreja uma vez por semana, é orando todos os dias. Para vocês verem, antes minha mãe me ensinou sempre a orar antes de dormir. Está acabando o tempo aqui, nossa, mas passa rápido demais. Minha mãe sempre me ensinou a orar antes de dormir. Aí com o passar dos anos, eu comecei a orar quando eu acordava. Aí faz acho que uns 3, 4 meses que eu coloquei um despertador no meu celular para tocar às 3 horas da tarde. Aquele horário é a hora para mim orar. Aí toca 3 horas, eu estou no fórum, por exemplo, fazendo audiência, né? Não dá para ajoelhar ali na hora, né? Eu fecho meus olhos, ou então em silêncio eu oro, porque por aqueles que estão à minha volta. Né? Às vezes eu estou no fórum, eu oro pelo juiz, pela promotora, pelos advogados, pelas pessoas que estão ali. Às vezes eu estou andando na rua, eu oro pelas pessoas que estão passando por mim. Então, ore, ore, ore. Quanto mais próximo de Deus você estiver em oração, mais fácil vai ser você evitar essas situações que vão te derrubar e vão levar contigo a sua família, a sua vida, os seus projetos, as suas finanças. E não é brincadeira. A pornografia, ela destrói famílias, a pornografia, ela destrói vida, ela destrói almas. Pessoal, aqui está falando que eu tenho só 2 minutinhos, né? Vou deixar aqui para a gente fazer as considerações finais. E quero agradecer ao Everson, ao Anderson, ao Ronaldo, minha esposa Marciana, a Rosa que entrou aí também, o Rodrigo, né? A minha irmã Poliana, todos que estiveram presentes aqui ao vivo conosco na live. Tem mais pessoas aqui, mas eu não consigo ver o vídeo. Está falando aqui que faltam 20 segundos. Provavelmente a gente vai finalizar no meio da oração. Mas eu te convido a estar aqui conosco amanhã, às 6 horas da manhã, que nós vamos receber a Patrícia e vai ser uma live extraordinária. Que
Deus abençoe e prospere vocês em nome de Jesus Cristo. Vou estar orando por todos agora. Deus vos abençoe. 4, 3, 2, 1, mais